Amanhã eu tenho uma apresentação de seminário para a disciplina de temáticas de pesquisa em psicologia e como eu tenho que treinar de alguma forma, o que eu vou dizer, né? Não é um treino, é só uma forma de fixação do conteúdo que eu já estudei, que eu já sei. Então eu vou só recitar aqui, não recitar, mas elaborar. Eu vou conversar sobre esse tema porque eu acho que eu entendi, né? Eu acho que eu sou capaz de falar sobre isso de uma maneira mais ou menos organizada. Então, basicamente, eu tô com algumas anotações aqui no caderninho. Eu vou tentar. A minha ideia amanhã na apresentação é fazer como se fosse um mapa mental no quadro. Então, eu vou escrever, rabiscar e tal. Mas como eu não posso fazer isso aqui, eu vou falar apenas, né? E começar a falar, obviamente, pelo tema, que é a entrevista na pesquisa qualitativa em psicologia, modalidades, fundamentos e implicações metodológicas, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai elaborar são os fundamentos epistemológicos, né? E vale muito a pena a gente fazer agora uma recapitulação histórica, né, do surgimento da psicologia enquanto ciência. A psicologia ela vai se estabelecer enquanto ciência ali em torno no final do século XIX, né? Ali nos laboratórios de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha. E ali naquele contexto, né, onde os paradigmas positivistas, quantitativistas, eles eram muito hegemônicos nas ciências naturais e a psicologia ela tenta trazer esse status científico não das ciências humanas, né, que ela deveria se propor a ser desde o início, mas das ciências naturais, né? E toda essa tentativa de observação, mensuração do indivíduo a partir de métodos mais práticos, né, como a observação não participante, como a análise de um discurso fenomênico ali, só retido naquilo que é dito, né, acabou deixando várias lacunas, né, nesse processo de pesquisa em psicologia. E daí, na tentativa de preencher essas lacunas e fazer uma visão um pouco mais global do indivíduo, né, surge a pesquisa qualitativa, né? E qual que é, né, quais são as bases epistemológicas da pesquisa qualitativa em psicologia? Ela tenta fazer um olhar muito mais voltado para a subjetividade e para a intersubjetividade. Ela tenta olhar o ser humano para além desse observável, né? Ela pressupõe que existem elementos estruturantes de cada indivíduo que só podem ser apreendidos, nem ousaria dizer que em sua totalidade, mas em uma parcela, né? Através de uma aproximação intersubjetiva, né? No campo dialógico, relacional. E esse dado, né, que vai ser extraído através da pesquisa, ele não é construído no vácuo, né? Ele não vai ser extraído em uma ou duas sessões de entrevista, né? Mas ele vai exigir muito mais investimento no campo relacional do que outras abordagens em psicologia, né? Então, a entrevista, ela transita nesse campo dialógico, relacional, intersubjetivo. E qual que é o papel do entrevistador nesse processo, né? Sobretudo o psicólogo, o pesquisador. Ele não é apenas um inquiridor, uma pessoa que vai fazer um checklist ali do que está sendo dito, mas ele é copartícipe. Ele vai participar diretamente na produção do discurso, na produção do sentido do discurso, né? Já que nós entendemos é, através dessas bases epistemológicas que o discurso ele não nasce no vácuo, ele está sempre sendo atravessado por diversos elementos internos e externos, e não seria diferente na pesquisa, sobretudo em psicologia. Então, essas são algumas das bases estruturantes da pesquisa qualitativa, sobretudo a entrevista em psicologia. E agora eu quero falar sobre as modalidades de entrevistas. Tem três tipos de entrevistas principais que, que temos em psicologia e em pesquisa qualitativa no geral, né? A primeira delas sendo a pesquisa estruturada, que ela tem um roteiro mais rígido, as perguntas são fechadas, é,
a redação das perguntas ela é invariável, então ela não vai mudar de acordo com os participantes. Então a forma como é escrito, a, a sequência das perguntas segue um padrão. Isso acaba ajudando muito no processo de aplicação, já que exige muito menos uma preparação intersubjetiva dos pesquisadores, dos entrevistadores, então tem também um custo de operação muito menor, uma padronização para análise dos resultados é, é muito melhor nesse caso, então a gente consegue aplicar mais, corrigir mais, ter mais resultados. Só que esses resultados eles são limitados a um campo de produção de sentido, já que as perguntas são pré-fixadas, né? A gente está pegando é, um ou mais indivíduos e colocando ele mediante um questionário que já foi pré-moldado, né? Então não existe uma flexibilidade de acordo com aquilo que está sendo produzido durante a própria entrevista. Dito isso, temos uma outra modalidade, que é a entrevista semi-estruturada. O próprio nome já sugere muito bem como que ela funciona, que ela é uma mescla entre perguntas abertas e fechadas, né? Ela permite, e essa é uma grande vantagem da pesquisa da entrevista semi-estruturada, que é a capacidade de o entrevistador dar a liberdade para o indivíduo, né, elaborar ali o seu discurso sem asfixiá-lo, mas ao mesmo tempo diminuindo a dispersão temática, fazendo com que ele não fique ali muito absorto e fuja muito daquilo que está sendo elaborado na entrevista, né? É, em terceiro, né, a gente tem a entrevista não estruturada, ou entrevista aberta, ou entrevista profunda, que tem esses três nomes que podem aparecer, né? E ela é o total oposto da estruturada, né? Ela não tem rigidez alguma em sua composição, não tem perguntas pré-fixadas, ela se propõe a uma elaboração e um aprofundamento nos temas que o entrevistador e o entrevistado naturalmente, organicamente vão trazendo à tona durante esse processo de entrevista, né? Acaba exigindo um preparo muito grande do profissional, né? Ele vai ter que operar ali de uma forma a absorver tudo aquilo que deve ser absorvido, mas né, sempre abrindo mão de âncoras temáticas. Às vezes a gente vai entrar em uma entrevista, a gente vê que o entrevistador ele tem certos interesses, né? E um entrevistador em profundidade, não estruturado, ele tem que estar disposto, né, a soltar essas âncoras temáticas e deixar esse livre discurso surgir. E assim como na psicanálise, quando a gente fala sobre a livre, associação livre, né, também exige do pesquisador, né, nesse campo da entrevista não estruturada, também a atenção flutuante, né, também essa autopercepção desses processos de transferência, contra-transferência, enfim, existem essas três grandes modalidades e uma coisa que geralmente a gente pensa, né, de maneira é, quase que natural é que essas três modalidades são excludentes, né, como se a existência de uma em um tipo de pesquisa excluísse as possibilidades de uso de outras, né? E isso não é uma verdade. É possível fazer uma combinação de diferentes modalidades a depender do objetivo da pesquisa, né? Inclusive, a escolha da modalidade principal a ser usada, ela deve estar muito alinhada com o embasamento teórico, né, dessa pesquisa. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa em fenomenologia, em psicanálise, análise de discurso, não faz sentido eu vir com uma entrevista estruturada, com perguntas fechadas, é, limitando, né, a capacidade de é, nossa, agora me fugiu a palavra, de digressão do entrevistado, né? Então é muito mais interessante que essas abordagens utilizem-se da não estruturada. E, por exemplo, quando em pesquisas em grupos com vários membros, né, que tem que fazer comparação, então comparar, por exemplo, como que garotos de 15 a 20 anos das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste encaram o fenômeno do bullying, né, escolar. Então faz muito mais sentido fazer questionários mais fechados para fazer essa comparação de dados entre os grupos, né? Então cada tipo de pesquisa, cada tipo de, de objeto vai demandar
uma forma de utilizar essas modalidades a seu favor, né? Então, elas não são excludentes, elas precisam de critérios muito bem estabelecidos de uso, e sobre as modalidades é isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o caso específico da entrevista na psicologia, né? É, de modo geral, a entrevista nesse campo da pesquisa qualitativa, ela vai tocar esse campo subjetivo, mas em psicologia, como o objeto de estudo da psicologia, sobretudo, é o ser humano, né? Independentemente do que algumas pessoas podem dizer, que, né, tem esse dilema, né? Não diria esse dilema, mas essa discussão que é muito importante sobre qual é o objeto da psicologia, afinal, né? E a gente tem que estar com isso muito bem esclarecido quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, uma entrevista psicológica, né? Qual que é o objeto? É o comportamento? É a subjetividade? É o ser humano como um todo, né? Mas qual vai ser o enfoque, né? Essa é uma questão muito importante que a gente pode pensar. Mas enfim, a pesquisa psicológica, a entrevista psicológica, ela exige um aprofundamento muito grande nesse campo subjetivo, né? Então, temos que estar cientes de que a própria presença do psicólogo pesquisador causará certas influências na produção do discurso do entrevistado. Então, temos que, logo de cara, entendermos que não existe uma neutralidade, não existe um entrevistador neutro. Ele vai estar sempre produzindo certas influências ali no entrevistado e também recebendo essas influências de volta, né? E isso determina muito a qualidade e o conteúdo que é produzido em entrevista. Aí voltamos um pouquinho no ponto anterior, né, quando eu falo sobre a importância da atenção flutuante, dessa escuta qualificada, que não suprima, não asfixia o discurso do outro, né? Que também não deixe ele à mercê, né? Tem até uma citação, que eu não vou lembrar agora muito bem quais são os autores, mas depois eu posso ver. Eu acho que é Camargo e Correr, que diz exatamente o seguinte, né, que é um paradoxo que existe aí no campo da pesquisa qualitativa e entrevista em psicologia, que é que você tem que adentrar no mundo subjetivo do entrevistado e, paradoxalmente, se manter do lado de fora, né? Tem que ter um campo, um equilíbrio, né, do envolvimento do entrevistador e o entrevistado para a produção do discurso, né? E agora, o quarto ponto que eu queria trazer é da entrevista compreensiva, né? É uma nova forma de compreender, olha só que redundância, né? Mas é uma nova forma de compreender esse sistema de entrevistas dentro de psicologia de uma forma muito mais profunda, subjetivamente falando, né? Eu sei que ela vai ter bases epistemológicas fortes, né? Embora não tenha um grande autor que tenha escrito sobre entrevista compreensiva, mas a gente sabe que tem uma tradição ali que está sendo ainda construída. Mas não é o foco meu falar sobre isso agora, eu quero falar mais sobre a técnica, né? A entrevista compreensiva, ela vem muito mais como uma crítica a esse empirismo abstrato das abordagens tradicionais, né? Sendo elas, inclusive, aquelas que a gente já imagina que são as mais engessadas, né? Como as comportamentais, as terapias breves, as baseadas em evidências, né? Mas também, em certa medida, né, o próprio discurso da psicanálise, da fenomenologia, que em dados momentos pode acabar caindo nesse tradicionalismo, né, do processo de entrevista, né, essa verticalidade do processo de relação com o outro, com o do analista, do analisado, do psicólogo, do paciente. Enfim, o campo da entrevista compreensiva vem para horizontalizar esse processo, né? E isso se dá através da compreensão de que a entrevista ela é uma coprodução em duas vozes, duas ou mais vozes, né? A depender de quantas pessoas estão sendo entrevistadas. O discurso, como eu já venho dizendo desde o início, ele é coproduzido, né? Ele não é unicamente do entrevistador, não é unicamente do entrevistado, ele surge da união dos dois, né? E ele é sustentado pelos dois através do uso do discurso, né? O entrevistador ele deve então ser muito atento, né? Ele ser muito sensível e se moldar, né, às demandas do outro nesse processo de produção narrativa.
E tem que ter ali um quesinho artístico, malandro, até da improvisação, né? Já que ele não vai se munir desse sistema de entrevistas estruturadas, né? Ele tem que estar dentro daquele espectro não estruturante, né? Não estruturado, ele ter certas ferramentas prévias que ele vai ter através de muito estudo, de muita prática, né? De improvisação narrativa, de através do conteúdo que é trazido pelo outro, improvisar uma nova pergunta, improvisar uma devolutiva, né? Afetiva, na sua expressão corporal, facial, enfim. Esse processo de você pegar o material ali no ato em que ele é produzido, elaborar e devolvê-lo, né? E para isso existem algumas certas técnicas, como o espelhamento de expressões faciais, repetição daquilo que ele acabou de dizer. Você repete a última frase e devolve algo novo, ou até uma simulação de que você não entendeu, de que você não conhece aquele tópico, forçando, né, a elaborar um pouco mais sobre aquilo, né? E tudo isso que eu digo, né, são técnicas, mas por trás delas tem essa base conceitual epistemológica que é a horizontalidade do discurso, né? O rompimento desse distanciamento entre o participante e o aplicador, né? E dito isso, vamos para o nosso quinto e último ponto, que são as implicações metodológicas e éticas do uso das entrevistas em psicologia. O pesquisador atua como o próprio instrumento, né? A entrevista, né, ela não é um instrumento palpável, né? Ela é produzida por ambos ali, por entrevistador e pelo entrevistado, mas ela é o próprio instrumento. O entrevistador é o próprio instrumento, é o próprio veículo pelo qual o discurso vai ser transmitido, né? Por isso ele deve estar constantemente em um estado de auto-reflexividade, né? Deve estar vigilante o tempo todo sobre a sua posição enquanto... Opa, bati a mão no microfone. Ele deve estar muito autoconsciente sobre a sua posição enquanto entrevistador, das causas, das influências que ele causa no outro, do que o outro causa ele, e da questão ética, né? Da, do comprometimento com a ética, comprometimento com as questões sociais que envolvem o processo de entrevista, né? De compreender o discurso do outro como um discurso contextualizado, que é produzido para uma realidade, né, histórica e cultural, né? O entrevistador deve então ser ciente das interferências que ele causa, de uma certa assimetria da situação de entrevista, né? Ele deve estar muito atento a isso e fazer o que é possível para compensar essas assimetrias, fazendo com que o discurso ele venha através desse vínculo, né, que vai ser criado ali no ato da entrevista. Então, né, é muito importante só para fechar tudo isso que a gente está falando, porque realmente realmente cheguei no final, mas é como se fosse uma recapitulação, né? A entrevista em psicologia ela surge de bases epistemológicas muito específicas que foram produzidas histórica e culturalmente, sobretudo, né, as bases da pesquisa qualitativa, que colocam o indivíduo, né, a relação intersubjetiva, como o grande campo onde a entrevista ela é produzida, né? Isso se afastando um pouco daquela visão positivista, quantitativista, que era própria ali das ciências naturais no início da psicologia. E a partir disso a gente elaborou um pouquinho mais sobre as modalidades, estruturada, semi-estruturada, não estruturada, e também falamos sobre a pesquisa, a entrevista especificamente psicológica, né? Como ela se dá dentro especificamente da psicologia, com os paradigmas próprios da psicologia. Também falamos um pouco sobre a entrevista compreensiva, né? Essa nova forma de compreender o discurso, e sobre essas implicações, essas limitações também. Temos que, né, entender que a pesquisa e a entrevista elas não vão conseguir extrair uma totalidade do discurso do indivíduo. Esse discurso ele ganha sentido no processo em que ele é construído, né, co-construído, mas ele vem brutalmente carregado de uma série de significações, de significantes que vão estar presentes ali naquela construção narrativa do indivíduo enquanto sujeito, né, individual mesmo, assim.
E isso vai ter um passo, vai ter um eco quando a gente pega esse micro discurso e amplia ele, né? E a gente usa eu estou usando esse termo ampliar como de amplificador mesmo, né? Vamos pensar em música. Quando você amplia, aumenta esse som, né? E vê os ecos dele na sociedade, né? Você consegue ver então esse salto, né? Desses dramas do indivíduo com os dramas da sociedade de onde ele vem. Então você contextualiza o sofrimento, contextualiza a situação psicológica, né? Então é isso. Essa vai ser a minha apresentação de amanhã. Não sei como é que vai ser, mas espero que eu não esqueça de nada disso.